Se você está se perguntando por que os produtores rurais dos Estados Unidos estão tão preocupados com as finanças agora, a verdade é que eles simplesmente não conseguem ter um respiro. Isso não acontece apenas porque os preços do milho estão abaixo do ponto de equilíbrio para a maioria. O principal motivo são os custos de insumos, que estão altíssimos. Os Estados Unidos perderam a coroa do milho. O país foi o maior exportador mundial de milho por quase todos os anos da história. A China, por exemplo, suspendeu pedidos de soja e milho dos Estados Unidos antes mesmo da escalada das tarifas. Um golpe esmagador. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, cancelou programas locais de compra de alimentos que atendiam escolas, tribos, idosos e bancos de alimentos em Humboldt, ao mesmo tempo em que apoiava produtores rurais. Os preços do milho despencaram para $3,50 por bushel, levando todo o cinturão do milho dos Estados Unidos a uma crise profunda. Mais de 2 milhões de toneladas de milho foram devolvidas diretamente a Nova Orleans por importadores, transformando contratos de milhões de dólares em papel sem valor da noite para o dia. De Iowa a Indiana, as colheitadeiras estão paradas porque colher agora significa perdas ainda maiores. Grãos rachados jazem sob a chuva como um gigantesco depósito de grãos. Enquanto os produtores rurais dos Estados Unidos encaram novos empréstimos e a confiança abalada, o Canadá, discretamente, fincou sua bandeira em um pacto de fornecimento de bilhões de dólares com Japão, Coreia do Sul e até mesmo Europa, orquestrando um golpe silencioso nas mesas de jantar do mundo. Por que o milho dos Estados Unidos colapsou tão rapidamente desde o início de 2025? Enquanto Ottawa tranquilamente fecha acordos que injetam milhões nos bolsos canadenses, este vídeo irá analisar cada falha nas asas do milho americano e decifrar como o Canadá ascendeu ao trono dos grãos. As tarifas estão comendo o milho dos Estados Unidos mesmo antes de ele sair das barcaças. Depois que a Casa Branca impôs taxas de até 1,5 milhão de dólares por viagem em navios de carga construídos na China, os custos de transporte pelo Golfo do México saltaram cerca de 25%, elevando as despesas de exportação da indústria em 930 milhões de dólares por ano. As taxas de contêineres transpacíficos também não mostraram misericórdia. Nos primeiros 2 meses do ano, o frete da Chassasia disparou para quase 5 mil dólares por feu, unidade equivalente a 40 pés, o dobro do novo normal pós-Covid. Contudo, a segunda faca cortou ainda mais fundo: as taxas de testes de resíduos de pesticidas. Em 14 de março de 2025, o Serviço Federal de Inspeção de Grãos emitiu a Diretiva 9.180.40, elevando a taxa de teste de exportação multiresíduo de $57 para $81 por amostra. Um salto de 40% em um único ciclo de cultivo. Todo lote de milho dos Estados Unidos agora precisa desse certificado verde, ou corre o risco de ser devolvido no meio do oceano. Os custos dispararam, mas o grão não se movia. O relatório de transporte de grãos de 6 de fevereiro mostrou que o tráfego de barcaças no rio Mississippi diminuiu 16% em relação à média de 5 anos, enquanto as atracações em Nova Orleans ficaram congestionadas por falta de caixas vazias e nova papelada de segurança. Mais de 180 embarcações esperavam ancoradas, deixando o milho de Iowa e Indiana encharcar e escurecer. Os produtores rurais dos Estados Unidos perdem mais $0,27 por bushel simplesmente por esperar por um navio. Enquanto isso, os padrões globais de importação se voltaram para limpo mais verde mais rastreado por blockchain. Em fevereiro de 2025, o México sancionou a proibição do milho geneticamente modificado, OGM, e favoreceu grãos puros com certificados de baixo carbono. Um choque que os moinhos de ração asiáticos e europeus copiaram e colaram em seus contratos. Os Estados Unidos, com 92% de sua área cultivada com OGM, foram riscados da lista branca. Enquanto isso, o Canadá, orgulhoso de seu blockchain Prairie Trace que rastreia cada lote, fechou novos acordos de bilhões de dólares com Japão, Coreia do Sul e União Europeia. O impacto foi instantâneo. O preço do milho à vista em todo o centro-oeste despencou para $3,45 por bushel, o menor desde 2016, enquanto as ofertas canadenses em Manitoba se mantiveram em $4,20, graças a um prêmio por carbono zero. Os comerciantes globais simplesmente deram de ombros. As cargas dos Estados Unidos custam mais, os testes demoram mais e elas reprovam na cláusula de não OGM. É melhor mudar para a folha de bordo. O mapa mundial do milho está sendo redesenhado nos portos de Nova Orleans. De um lado, contratos rasgados se acumulam. Do outro, a bandeira do Canadá acena em cargas de alto valor, rendendo 20% a mais apenas por ostentar um rótulo verde. Com as contas de logística e inspeção ainda subindo, a questão não é mais quando o milho dos Estados Unidos vai se recuperar, mas se os coronéis da América ainda terão um lugar à mesa global.
Imagine o condado inteiro de Shelby, Iowa, afogando-se em um mar de milho, mas ninguém quer comprar. Segundo a Reuters, os estoques de milho não vendidos pelos produtores rurais dos Estados Unidos atingiram o maior nível em 6 anos. O USDA estima que, até o final de setembro, mais de 2,5 bilhões de bushels, equivalentes a 68 milhões de toneladas, ainda estarão presos em silos, assando ao sol e à chuva. A oferta em dinheiro em Cedar Rapids esta semana está em apenas 3,74 dólares por bushel para entrega em setembro. Enquanto isso, os custos médios da colheita de 2025 em Iowa já consomem 165,75 dólares por acre. Essa lacuna brutal explica por que os produtores rurais do centro-oeste dos Estados Unidos estão listando colheitadeiras John Deere 660 no Craigslist ou dirigindo Uber à noite para complementar o fluxo de caixa. A Reuters registra que algumas famílias estão retendo até 90% de sua safra porque vender agora apenas acumula dívidas. Em Indiana, a história não se resume a dinheiro. O Conselho Econômico do Estado afirma que a economia sob o cinturão do milho encolheu 6,1% no primeiro trimestre de 2025, o segundo declínio mais acentuado em nível nacional. Com a perda de renda, os pedidos de auxílio alimentar inundam os condados rurais. O Banco de Alimentos de Indiana alerta que o número de famílias pedindo ajuda aumentou em 50% em relação ao ano anterior, enquanto uma proposta de corte orçamentário rápido ameaça eliminar 133 milhões de refeições para os mais pobres. Atravessando para Illinois, a cadeia dominó se mostra à medida que a hidrovia Illinois-Mississippi sofre com níveis historicamente baixos pelo terceiro ano consecutivo. Os transportadores devem aliviar as cargas e fazer viagens mais curtas, adicionando 20 dólares por tonelada para chegar aos portos do Golfo e atrasando as viagens em até 15 dias. O resultado: safras represadas. Os produtores rurais dos Estados Unidos tropeçam sob juros mais altos enquanto fundos de terras adquirem áreas a preços baixos. Somente em abril, o índice de negócios de terras agrícolas do Centro-Oeste ainda subiu 6,5%, apesar de um mercado mais amplo em resfriamento. Alguns distritos escolares rurais mudaram para aulas online 3 dias por semana para economizar eletricidade, diz o relatório CTE Rural Illinois. Nebraska e Minnesota, apelidados de cofre subterrâneo de milho, agora precisam cortar a irrigação. Uma nova e pequena regra NRD, Distrito de Recursos Naturais, reduz as alocações para 13 em um ano por acre, forçando as cooperativas a suspender temporariamente as compras para evitar o estouro dos silos. Cidades ao longo da rodovia 6 veem os caminhões de grãos desaparecerem. Postos de gasolina estão fechando. E uma lanchonete em Hastings encerra o atendimento antes das 18 horas por falta de clientes. O jornal local chama isso de economia zumbi, lojas ainda de pé, mas com fluxo de caixa morto. O golpe final para a cadeia é o etanol. Um relatório da EIA, Administração de Informação de Energia, mostra que as taxas de funcionamento das usinas do Centro-Oeste caíram para 87,8%, com 25 plantas fechadas, paralisando 1,26 bilhão de galões de capacidade. Em Columbus, Nebraska, a usina da Valero cortou 60% dos turnos noturnos, deixando 120 trabalhadores ociosos. O mercado de demanda por milho, já apertado, encolhe ainda mais. De silos lotados em Iowa, barcaças presas em Illinois, a bombas desligadas em Nebraska, cada elo quebrado empurra a bola da crise ainda mais longe. O milho dos Estados Unidos, o ícone dourado do Centro-Oeste, não apenas perde valor, mas está sufocando as comunidades que dependem dele. Enquanto a folha de bordo do Canadá tranquilamente embolsa contratos de bilhões de dólares, a pergunta para Washington não é mais quando o milho vai se recuperar, mas quantas cidades se transformarão em cidades fantasmas antes que o preço volte. O Canadá não está salvando o milho dos Estados Unidos. Em vez disso, ele está discretamente criando um segmento de luxo próprio e o faz de forma tão metódica que os importadores se sentem tão seguros quanto ao comprar um relógio suíço. Todo container de exportação carrega rastreamento por blockchain da semente ao terminal, deixando quase zero margem para falsificações. Um relatório da Farmuta observa que os exportadores norte-americanos agora tratam o blockchain como padrão para rastreabilidade. E o Canadá o aplica de forma mais profunda graças a uma rede de cooperativas de produtores rurais concentradas em Ontário e Saskatchewan. Mas um selo de rastreabilidade sozinho não é suficiente. Ottawa força as empresas a se comprometerem com os 3 nãos: não OGM, sem glifosato e sem emissões de carbono acima do limite RED 2 da União Europeia. O Guia de Implementação RED 2 de 2021 exige que as cadeias de suprimentos agrícolas provem sua pegada de carbono ao longo de todo o ciclo de vida. O Canadá é o primeiro país da América do Norte a construir uma plataforma de divulgação unificada para o milho,
permitindo que os embarques passem pela alfândega da União Europeia 20 dias mais rápido do que o grão dos Estados Unidos. O retorno aparece no painel de preços. O relatório de tendências de mercado de junho de 2025 da Grain Farmers of Ontario registra que a base da safra antiga está de 1,30 a 1,87 dólares por bushel acima dos futuros do CBOT, Conselho de Comércio de Chicago, um prêmio de 22% a 30%. Até mesmo o milho da nova safra está rendendo um extra de 1,49 dólares por bushel, pelo menos 18% acima de Chicago. Esse número explica por que os moinhos de ração asiáticos concordam em pagar mais. Eles estão comprando uma reputação verde, não apenas grãos. O maior impulso veio em março de 2025, quando o Canadá e a Coreia do Sul assinaram o Acordo de Equivalência Orgânica, CSKOEA. A EDC, Export Development Canada, diz que o documento abriu as portas para grãos orgânicos, permitindo que as cooperativas de Ontário firmassem um pacote de fornecimento de 5 anos com um grande grupo de moinhos de ração apenas 3 semanas após a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio. Ao mesmo tempo, Saskatchewan alavancou um dólar canadense fraco, e a disputa tarifária entre os Estados Unidos e a União Europeia para vender milho não OGM para o Japão e a Holanda. O USD Ottawa observa que os exportadores estão diversificando ativamente por causa da taxa de SPA de 25% de Washington. Resultado: contratos de outono de 2025 para a União Europeia são listados em uma média de 18% acima do CBOT, de acordo com as cotações do Rotterdam Desk, um nível que os produtores rurais do centro-oeste dos Estados Unidos nunca sonharam. Por trás dos bastidores, Ottawa estende uma rede de segurança apertada. A EDC permite que os produtores rurais comprem seguro de crédito de exportação de lote único e reembolsa até 50% dos custos de logística da cadeia de frio para preservar a certificação de baixo carbono. Essas vantagens são anunciadas abertamente no portal da Export Development Canada como armas, que encorajam as empresas a elevar os padrões e evitar a rejeição devido a testes de resíduos nos portos de destino. O efeito dominó é claro nas linhas de transporte. Na mesma semana em que o Canadá assinou o CSKOEA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos contabilizou apenas 30 navios de grãos carregando no Golfo, uma queda de 14% em relação ao ano anterior, com as reservas para 10 dias caindo 17%. A Reuters alerta que os importadores dos Estados Unidos estão começando a se voltar para Vancouver porque a malha ferroviária do Canadá vai direto para o centro-oeste, capitalizando as taxas de retorno mais baratas quando as caixas vazias retornam da Ásia. Em outras palavras, a bússola dos grãos da América do Norte mudou. Capital, navios e contratos, tudo se inclina para a folha de bordo. De uma etiqueta blockchain a um prêmio de 2 dígitos, o Canadá mostrou à América um novo jogo. Quando os padrões globais se tornam verdes, o movimento rápido não apenas evita devoluções de embarques, mas embolsa acordos de bilhões de dólares. E enquanto os produtores rurais de Iowa estão cortando perdas, o relógio em Toronto continua correndo, contando novos pedidos mesmo enquanto o painel do CBOT permanece vermelho. O milho americano, que antes dominava os mercados globais, está em uma zona vermelha piscante devido a devoluções históricas. À medida que o ícone da exportação de grãos e milho vacila, toda a cadeia agrícola dos Estados Unidos, da soja e carne bovina ao leite, de repente se transforma em peças de dominó prontas para tombar. Se Washington não agir, esse colapso se espalhará para a soja, onde 92% da área cultivada é OGM. A Seed Europe já riscou de sua lista branca de baixo carbono. A partir daí, a rachadura se espalhará para os laticínios. Os custos de ração sobem e as pequenas propriedades rurais enfrentam a maior onda de falências desde a crise dos anos 1980. A carne bovina terá ainda mais dificuldades porque cada quilo produzido com milho sujo carregará um imposto de carbono mais pesado do que a carne canadense ou australiana, 2 rivais que prometeram net zero até 2030. Nesse cenário, a Casa Branca tem apenas 2 caminhos a escolher. Primeiro, pisar no freio do protecionismo, cortar tarifas sobre equipamentos verdes, abrir as portas para rastreabilidade por blockchain e compartilhar as mesmas regras de carbono com parceiros comerciais. Esse cenário exige um alto preço político, mas compra uma passagem de volta para a mesa de negociações e uma chance de reconstruir a confiança nos produtos agrícolas dos Estados Unidos. Segundo, manter as barreiras tarifárias, manter inspeções complexas e depender de subsídios. Exatamente o caminho que levou a economia ferroviária do Cinturão da Ferrugem ao penhasco 3 décadas atrás. Escolha essa rota e o Canadá não apenas ganhará participação de mercado, mas também a marca segura e sustentável ligada a bilhões de refeições em todo o mundo. O relógio está correndo. Washington realinhará os trilhos a tempo ou deixará o trem rural descarrilar ainda mais? Comente abaixo, porque a próxima decisão afetará não apenas o preço do milho na sua tigela de sopa,
mas o salário de milhões de famílias americanas. E este é apenas o primeiro sinal. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.